Glória a Deus. Então, meus irmãos, abre a sua Bíblia, Números capítulo 23. É isso que a gente está? Agora, pode ficar de pés em reverência à palavra de Deus. A gente vai ler, fazer a leitura, Números, livro de Números, o quarto livro da Bíblia, capítulo 23, o versículo 13. Estou achando baixo aqui, gente. Deve ser o retorno aqui, para mim não está bom. Vou virar para lá também. Glória a Deus. Versículo 13 até o 26. Glória a Deus. Achou aí? Podemos ler? E os outros aí? Ajuda aí, irmão. Podemos ler? Amém. Ajuda o pessoal de cá. Só o pessoal de cá que achou. Vamos lá. Vou ler na minha versão aqui. Balaque lhe pede: vem, pois, comigo a outro lugar. Este povo que vês daqui, não vês dele senão uma pequena parte, não vês de modo completo. Amaldiçoa-o por mim ao chegares lá adiante. Então levou-o para Zofim, o campo dos mirantes, no topo do monte Pisga. Ali construiu mais 7 altares e ofereceu um holocausto, um novilho e um carneiro sobre cada altar. Balaão solicitou a Balaque: permanece de pé junto dos teus holocaustos, enquanto irei me encontrar com ele ali adiante. Deus veio ao encontro de Balaão e pôs em sua boca uma palavra e ordenou: volta para junto de Balaque e assim lhe falarás. Retornou então para junto de Balaque, encontrou-o ainda de pé junto dos seus holocaustos, com todos os principais líderes de Moabe. Que te falou Yahvé? Indagou-lhe Balaque. E Balaão declarou sua palavra profética em forma de poema. Levanta-te, Balaque, e escuta. Inclina o teu ouvido, filho de Zippor. Deus não é ser humano para que minta, nem filho de Adão para que se retrate. Acaso ele promete e deixa de cumprir? Afirma que faz e não realiza? Portanto, recebi uma ordem para abençoar. Ele abençoou e não posso mudar isso. Ele não olhou para as ofensas de Jacó, nem para os erros encontrados em Israel. O Eterno, o Deus de Israel, está com eles. O brado de aclamação do rei ressoa no meio desse povo. É Deus quem os está trazendo do Egito. Eles têm a força de um touro selvagem. Não há feitiçaria que tenha poder contra Jacó, nem magia alguma contra Israel. De agora em diante se proclamará de Jacó e de Israel: veio tudo quanto Deus tem realizado. Eis que este povo levanta-se como leoa, ergue-se como leão, que não descansa enquanto não devora sua presa, nem se deita até que tenha bebido o sangue de suas vítimas. Então Balaque roga a Balaão: se tu não podes amaldiçoar este povo, que assim seja, pelo menos não o abençoes. Balaão, no entanto, retrucou a Balaque: não te havia afirmado tudo que Yahvé ordenar, eu o farei? Feche seus olhos, amado Deus. Mais uma vez, Senhor, a nossa oração é dirigida a Ti. Tu que estás presente neste lugar, e que nós procuramos fazer, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, um altar, para que o Senhor pudesse ser adorado. Pois acreditamos também que o Teu trono é para sempre, e está no seio da Tua igreja também. Então o Senhor tem todo o direito e o poder de falar. A Ti pertence todo o direito e todo o poder. Então frustra os intentos malignos, fecha a boca de Satanás e abre a Tua boca, Senhor, para falar a Tua igreja, no nome de Jesus. Amém? Fala amém direito. Amém. Pode assentar.
Então, como é que é o título dessa mensagem? Segunda bênção obrigatória de Balaão. Fala aí agora. Segunda bênção obrigatória de Balaão. Isso. Irmãos amados, no sermão anterior, que não foi a semana passada recebemos aqui Tiago, missionário, né? Voltou lá do Camboja. E nós fizemos aí uma pausa, pois começamos a falar sobre essas bênçãos que Balaão foi obrigado a ministrar ao favor do povo de Israel. Então hoje é a segunda. Mas na primeira, nós procuramos fazer aplicações dessa primeira bênção que Balaão proferiu a favor de Israel. E não fizemos apenas aplicações. Os irmãos perceberam como era a primeira mensagem sobre as bênçãos? Eu procurei dar um pano de fundo histórico das razões que obrigaram Balaão a proferir as bênçãos que ele proferiu. Quem estava aqui se lembra disso. São 4 bênçãos no total. E hoje procuraremos falar sobre a segunda, a qual acabamos de ler. A intenção de falarmos sobre essas bênçãos proféticas é que elas não só foram bênção para a nação israelita, também cabe como bênção para nós, a igreja de Deus hoje. Recebe Amém. Essa bênção. Então, Amém. cada um de nós devemos saber mais do que o próprio povo de Israel sabia em sua época, que as bênçãos espirituais que o Senhor havia prometido e dado a Israel na antiga aliança se estenderam a nós e se ampliaram com muito mais graça na igreja por causa de Cristo Jesus. Glória a Deus. Então não deixe que as bênçãos do Senhor passem de você e acabem escapando. Segure-as e procure segurar-se também naquele que as prometeu, porque Ele é um Deus fiel. Amém. Glória a Deus. Diga isso, Deus é fiel. Deus é fiel. Aleluia. Nós vamos começar aqui dizendo do equívoco de Balaão. Está aí no verso 13 e 14. Eu queria que lesse numa versão mais tradicional, porque tem alguma coisa diferente dessa minha versão e eu quero usar ela. Por favor. Então Balaque lhe disse: rogo-te que venhas comigo a outro lugar, de onde verás o povo. Verás somente a parte mais próxima dele, e não verás o todo. Amaldiçoa-me dali. 14 também? 14 também. Levou-o consigo ao campo de Zofim, ao cimo de Pisga, e edificou 7 altares, sobre cada um ofereceu um novilho e um carneiro. Aleluia. Nós vimos como terminou a primeira bênção. Como é que terminou? Está lá no verso 11 e 12. Balaque disse: que me fizeste? Eu te chamei para amaldiçoar os meus inimigos e tu declaras bênçãos sobre eles. E Balaão contestou: não devo eu tomar cuidado de dizer tão somente aquilo que Yahvé me coloca na boca? Terminou assim. E ele pega e fala: venha a outro lugar. Vamos para outro lugar. Olha o equívoco de Balaão. Ou de Balaque. Ele primeiro achou um absurdo o que Balaão fez. Balaão fora contratado por muito dinheiro para proferir maldições, e ele não conseguia acreditar que Balaão estava fazendo o contrário. Era possível que Balaque se sentisse afrontado e desafiado pelo adivinho. Poderia ainda, se quisesse, como rei, mandar que Balaão fosse executado. Nunca saberemos aí os detalhes dessa história, mas o fato foi que o rei Balaque estava tão resoluto em amaldiçoar o povo do Senhor, que fez outra tentativa. Levou Balaão para outro lugar. Está aí nos versos 13 e 14 que já foi lido. Balaque acreditava, como muitos pagãos, ou como todos os pagãos, que nada poderia anular uma maldição.
Por isso que ele contratou Balaão. A gente falou isso melhor na outra semana. Eu sei que quem tu amaldiçoar é amaldiçoado. Lembra de ter escrito isso? Quem tu abençoares será abençoado. Balaão não era gente pouca, não. Os pagãos contratavam ele para isso. Os pagãos acreditavam piamente nisso. E acreditavam também que se alguém por acaso era abençoado, poderia ser amaldiçoado. E ainda hoje temos pessoas assim, que dão muito mais crédito a maldições do que as intervenções de Deus em abençoar, retirando ou anulando essas maldições. E a gente fica com medo tão grande. Tem gente que só procura a igreja no dia que o bicho está pegando. Tem gente que vai na igreja porque ele não está aguentando mais. Antes ele não queria saber. Pede oração, agora eu peço oração a todo mundo. A coisa não está boa para mim, a coisa não está boa para o meu lado. Aí ele quer uma intervenção divina, não que esteja errado, ele pode sim fazer isso, mas ele às vezes dá muito mais crédito às maldições do que Deus operando para anular e neutralizar essas maldições. Eu nem estou dizendo, não estou dizendo que não tem maldições, eu estou dizendo que das intervenções divinas que podem anular as coisas malignas, irmãos. Amém. 1 João 3, verso 8 diz que para isso o Senhor se manifestou. Jesus se manifestou para quê? Desfazer as obras do diabo. Deus se manifestou em Cristo Jesus para isso, para desfazer as obras do diabo. Glória a Deus. Glória a Deus. A pessoa que está afastada do Senhor fica assim, mais ou menos sujeita a influências malignas. E é somente com a interferência divina que tais influências e maldições são realmente e milagrosamente neutralizadas. A face de Deus que você vê. A face de Deus que você vai ver o que vai acontecer. Vocês estão conversando demais aí. A face de Deus que você vai ver. E é só o começo. Há vários exemplos bíblicos e da experiência de cada um de nós, de termos visto alguém, de ter conhecido alguém, de ter ouvido falar de alguém, disso que nós estamos falando. Há pessoas que chegam a ficar possessas pelo diabo. Há pessoas que chegam a ficar possessas, outras não ficam possessas, mas ficam sob a influência maligna muito grande, e se reflete em várias áreas: ceticismo, incredulidade, se afasta do Senhor, confusão na mente, turbulência nos sentimentos e emoções, etc. São oprimidas pelo diabo. Você viu que o Tiago falou aqui, quando ele estava chegando no templo, né? Lá em Camboja, o maior templo budista do mundo, pensamentos, sentimentos envolveram ele, de morte, de suicídio, sexuais, de destruição, de aflição, de angústia. Isso com um crente e com uma pessoa que está longe da presença do Senhor. Nós temos um exemplo bíblico muito grande de uma pessoa influente, o primeiro rei de Israel, Saul. O espírito maligno não entrava nele propriamente, mas ficava de fora, oprimindo a ele, turbando os seus pensamentos e os seus sentimentos, não é? Daí depois o espírito se afastava dele. Davi ia lá tocar lá um instrumento, uma harpa, e o espírito maligno se retirava ali e deixava aquela influência. Então tem gente que é assim, ele não chega a ficar possesso, mas o seu pensamento são coisas negativas, de destruição, sentimentos malignos,
sonha com morte, né? Sonha com coisas erradas, né? Pensa o tempo inteiro nisso, porque está envolvido com essas coisas, está ali afastado do Senhor. Aproxima de Deus. Glória a Deus. E essas pessoas ficam incapazes de confiar inteiramente na intervenção divina. Abri esse parênteses aqui. Nós precisamos saber que mesmo que as maldições que rogam e lançam sobre você são anuladas pelo poder de Deus, há sim gente que trabalha para que você caia e seja destruído. Esses também, como Balaque, estão sob influência satânica e de forma pública ou privada enviam esforços para que você sofra a maldição que eles estão rogando e estão desejando. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida. Amém. Aí, isso que acontece. Balaque não ficou satisfeito, que Balaão abençoou pela palavra de Deus. Então leva ele para outro lugar. Talvez nunca saberemos o porquê. Por quê? O que levou a Balaque? Não, vamos para lá. Talvez ele quisesse mudar os ares de Balaão. Mudando os ares de Balaão, vou conversando com ele, vou falar com ele da importância desse povo ser amaldiçoado. Então ia conversando com ele, talvez por superstição. Não tem gente supersticiosa? Não, o galo perdeu porque jogou com aquela camisa rosa, né? A superstição é assim: aquele primeiro lugar que eles ofereceram sacrifícios não era muito apropriado, né? Está no 22:39 aí. Eles estavam onde? Balaão partiu com Balaque, chegou a Kiriate Hutzot, a cidade de Ozote, onde ele ofereceu o sacrifício. Agora não, ele está em outro lugar. Talvez, olha, ele está aqui, já foi lido no verso 14 agora, para Zofim, topo do Monte Pisga. Você vai ver uma parte do povo aqui agora, uma outra parte que você não tinha visto antes. Então talvez olhando o povo de uma perspectiva diferente, trouxesse menos receio, porque o verso 13 diz que dali ele veria apenas uma pequena parte do povo. Aqui você vai ver uma pequena parte do povo. Então talvez ele pensasse: você vai ficar com menos medo. De qualquer maneira, eu quero terminar essa parte dizendo que o rei Balaque estava totalmente equivocado, pois não há superstição que atinja o povo de Deus. Aleluia. Balaque estava totalmente equivocado, porque não há maldição que destrua aquele que é de Deus. Glória a Deus. Balaque estava equivocado, absolutamente, porque não há nada que possa destruir a igreja do Senhor, pois é o Senhor que habita no meio do seu povo. Glória a Deus. Aleluia. Verso 23. Leia aí, por favor. 23. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora, se poderá dizer de Jacó, é de Israel. Coisas tem feito Deus. Aleluia. Amém. Não há encantamento contra o povo de Deus. Não há magia nenhuma que prevaleça contra a igreja. Graças a Deus. Aleluia. Deus habita no meio do seu povo. Aleluia. O apóstolo Paulo fala isso de outra maneira, lá em Romanos 8, verso 35 a 39. Nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades, nem poderes, nem domínios, nem espada, nem a fome, nem a nudez, nem o perigo, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quem se separou do Senhor reclamando dessas coisas é porque não era do Senhor. Não aguento não, estou passando necessidade, ninguém está vendo, afasta do Senhor. Não era do Senhor. Talvez até seja, e por isso vai voltar, né?
Mas o certo é que a característica do povo de Deus é permanecer firme, continuar firme, mesmo em meio a lutas e provações, pois é o Senhor que abençoa o seu povo e ninguém muda isso. Amém. Amém. O que diz o verso 20? 23. Eis que para abençoar recebi ordem. Ele abençoou. Não posso revogar. Aí, não posso mudar. Glória a Deus. A minha Ele é diz isso. poderoso. A minha diz assim: portanto, recebi uma ordem para abençoar. Ele abençoou e não posso mudar isso. Aleluia. Você é abençoado, irmão. Ninguém pode mudar isso. Amém. Aleluia. Vamos lá, o endosso da bênção divina. É isso que eu quero falar então. Nessa segunda parte eu quero falar que Deus confirmou, que Deus endossou, porque é isso que o Senhor irá fazer, confirmar suas bênçãos sobre o seu povo, mas com base, sabe em quê? Não é porque eu quero, não é por isso, é porque Deus é fiel, é caráter, com base no caráter de Deus. Esses dias o pastor Pedro pregou, né? Eu estava ouvindo algumas mensagens dele. Alguém chegou para ele lá, não sei se foi um vizinho, dizendo que não acreditava em nada de Bíblia, que não queria saber de nada de Deus, de igreja, de crente, porque o sobrinho dele foi morto por um câncer. Aí ele falou: irmão, eu não sirvo para evangelizar, não. Falou desse jeito. Eu falei com ele assim: então você é egoísta. Porque sempre morreu gente de câncer, é adoidado, vai morrer e você nunca falou nada. Só porque é seu sobrinho, você está falando isso? Está vendo? Você está vendo como é que são as coisas? Deus faz o que Ele quer, irmão. Na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. E nós temos que nos prostrar diante dEle, glorificá-lo. Aleluia. Porque Ele é Deus fiel a si mesmo. Glória a Deus. Então, o Senhor irá confirmar suas bênçãos com base no seu caráter. Nós vimos no sermão da primeira bênção que as bênçãos eram proferidas para favorecer Israel, mas quem recebia a palavra era o rei Balaque, né? Está no verso 5 aí, né? 23:5 diz: o Senhor colocou em sua boca uma palavra e diz: volta para junto de Balaque e assim lhe transmitirá. O Senhor mandou que Balaão dissesse a Balaque o que ele pensava a respeito de Israel, ou seja, era como se Deus quisesse que Balaque ouvisse quais eram as bênçãos para Israel. Agora, mais uma vez, o Senhor ordena que Balaão dirija a palavra ao rei Balaque novamente, no verso 16. Deus veio ao encontro de Balaão, pôs em sua boca uma palavra e ordenou: volta para junto de Balaque e assim lhe falarás. Aleluia. Já começa a declaração apresentando um tributo divino que precisa ser levado em profunda consideração. Quem é o Senhor? Verso 19. Quem é o Senhor? Leia. Deus não é homem para que minta. Aleluia. Deus para que mude sério. Aleluia. Tendo ele prometido, não fará, ou tendo falado, não cumprirá. Aleluia. Glória a Deus. Pode glorificar o Senhor. Glória a Aleluia. Deus não é o homem. Nós estamos em época que as pessoas estão amando mentir. Elas gostam, elas amam a mentira, elas praticam a mentira assim, livre, rindo, né, com a cara mais lavada. Elas nem imaginam o que vai acontecer no dia do juízo, porque a Bíblia nos diz várias vezes que todo aquele que ama a mentira e pratica ela será lançado no lago de fogo. Elas nem se dão conta disso, elas não querem nem saber disso, e se você falar isso, elas nem vão acreditar e ainda vão rir da sua cara. Mas aqui a Bíblia diz que Deus não é o homem para que minta.
Deus não é o ser humano para que minta, não é filho do homem para se arrepender, para se retratar, para revogar o que ele falou. Então quem é o Senhor? É o Deus que não mente, é o Deus que não se retrata, é o Deus que não pensa duas vezes antes de falar, é o Deus que faz cumprir tudo aquilo que diz. Aleluia! Era como se Deus dissesse assim: olha, Balaão, fale com o rei Balaque que eu não sou como os outros deuses que ele conhece. Glória a Deus! Talvez ele conheça deuses que dizem uma coisa e fazem outra. Talvez ele conheça deuses que dizem algo e depois voltam atrás. Conheça algum que lança uma maldição e depois se arrepende. Talvez ele conheça um Deus que fica mudando de lado. Aquele que estava para ser amaldiçoado fez umas oferendas melhor do que o outro que pediu a maldição, e ele vai mudar de lado. Enfim, são várias possibilidades. Mas eu, Balaque, o Senhor, o único Deus, o verdadeiro, não sou como os outros que você conhece, que para seu governo eles nem existem. Aleluia! Vocês que preferiram criar e acreditar neles, eu sou o único. Não minto, não volto atrás, não me arrependo e nem me retrato. E para finalizar, Balaque, não há nada que você e ninguém possa fazer para alterar o que eu já determinei. Eu dei a bênção e eu estou confirmando a bênção sobre o meu povo. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Meus irmãos, mesmo que possa haver alguém que torça contra você, mesmo que possa haver alguém que faça algo contra você, creia que você já é abençoado, porque Deus já te abençoou. Amém! É o que Balaão fala aí ao rei no verso 20, de novo, a gente pode ler de novo. Recebi uma ordem para abençoar, ele abençoou, eu não posso mudar isso. Amados, em Cristo já ficamos livres da condenação do pecado. Qual que é a condenação do pecado? A morte eterna. A morte eterna. Porque morrer aqui, todo mundo vai morrer mesmo. Mas morrer eternamente, você pode sair dessa morte eterna se você estiver com Cristo. Se você já tem a vida eterna, então, o que pode ser comparado a isso? Qual é a maldição que vai impor e vai incrustar na sua vida? Voltemos a Romanos 8. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia! Quem poderá, lá ainda diz, mas continuando a leitura de Romanos 8, quem poderá acusar os eleitos de Deus se Ele já os justificou? Se Deus já te declarou puro, limpo, justificado, não deve. Quem poderá? Quem é o louco de pensar em chegar diante de Deus e falar que você deve? Quem levantará acusação contra os escolhidos por Deus? Porque se Cristo já morreu por eles, ressuscitou por eles e agora vive intercedendo por eles. Está no verso 31 a 34, isso tudo isso, de Romanos 8. Se Cristo já morreu por você, se já ressuscitou por você, se está intercedendo por você, quem pode fazer alguma coisa? Qual a maldição que vai recair sobre a sua vida? Que vai impor lá e vai ficar como uma carga sobre a sua vida. E outra coisa mais, isso não vai mudar. Os dons e o chamado de Deus são o quê? Irrevogáveis. Romanos 11, 29. Os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Não vai mudar. Você é abençoado. Pronto. Aleluia! Aleluia. Glória a Deus! Vamos à última parte. O trato público e particular de Deus com o seu povo. Preste atenção nessa parte. Em todo, você atender. Preste atenção especial. Verso 22 ao 24 diz que é Deus o melhor. Verso 21 ao 23
Ele não olhou para as ofensas de Jacó, nem para os erros encontrados em Israel. Glória a Deus. O Eterno, o Deus de Israel, está com eles. Aleluia. O brado de aclamação do rei ressoa no meio desse povo. É Deus quem os está trazendo do Egito. Eles têm a força de um touro selvagem. Não há feitiçaria que tenha poder contra Jacó, nem magia alguma contra Israel. De agora em diante se proclamará de Jacó e de Israel: vê tudo quanto Deus tem realizado. Amém. Nós temos algo particularmente interessante aqui nessa segunda vez. Eu dei o subtítulo de trato público e particular de Deus com seu povo, para que ninguém seja surpreendido por uma puxada de orelha de Deus, porque interpretou errado o versículo 21. Tá. Aqui diz, na minha versão, que é diferente da sua, ele não olhou para as ofensas de Jacó, nem para os erros encontrados em Israel. Eu achei melhor essa tradução do que as demais que olhei, porque as demais podem nos levar a pensar que o texto está afirmando que Israel não tinha pecado e não cometia iniquidades, quando sabemos que não é isso. Como que diz aí na 21, na sua tradução? Leia aí, por favor. Não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou desventura em Israel. Isso aí. Não viu iniquidade em Jacó. Então, essas traduções normalmente dizem isso. Não viu iniquidade em Jacó. O que leva um leitor iniciante da Bíblia a pensar que, já que Deus não viu iniquidade, foi porque não tinha. Mas o texto não quer dizer isso. E a gente sabe que não existe ser humano que não cometa pecados. Salomão, né? Lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 8, verso 46, quando ele ora a Deus, ele diz: porque não há homem que não peque. Ouve, Senhor, quando alguém te pedir perdão, porque não há homem que não peque, o Senhor perdoa. Então todo mundo sabe que todo mundo é pecador. O versículo não está dizendo que eles não cometiam pecado. Nós também sabemos como é que era esse povo no deserto. Não é isso? Vocês estão me entendendo? Amém. Vocês falam amém. Mas o versículo está dizendo que o Senhor não olhou para as ofensas deles, mesmo que elas estivessem lá. O Senhor não considerou os erros deles, mesmo que erros eram cometidos. E esse procedimento do Altíssimo se assemelha à nossa justificação que nós acabamos de citar. Deus sabe que a igreja ainda erra e peca mesmo após a conversão, e o Senhor leva em consideração esses pecados, sim, mas não para condenação. Por quê? Já fomos justificados em Cristo Jesus. Amém. Deus sabe quem é você, quem sou eu. Deus sabe quem é a igreja, mas Ele não leva em consideração para que você seja condenado eternamente. Obrigado. O exemplo que dei há alguns dias, foi domingo de manhã, no passado, que eu ministrei a escola bíblica, um mendigo na porta de um restaurante, por exemplo. O dono fica incomodado, né? Ele fica ali, querendo receber alguma coisa de alguém, pedindo, né? Alguém que entra aqui traz um incômodo para todo mundo. Mas se chega alguém e paga um prato de comida para ele, o dono não vai dizer nada, porque o valor exigido do prato está sendo pago. Então isso que Cristo fez por nós. Amém. Quando éramos indignos de qualquer benefício celestial, Cristo chegou no caixa, pagou a conta do nosso prato. É um exemplo limitado, mas é para que todos entendam o que é a justificação. O salário do pecado sempre é e será a morte. Isto é, se o Senhor fosse apenas olhar para o pecado, na sua ira destruiria a todos imediatamente. Mas mesmo que os seus eleitos ainda tropecem e caiam, o Senhor não olha para as suas ofensas para condená-los ao inferno, olha para a justificação deles.
Fala amém. Amém. Vocês estão ou não estão entendendo? Assim eles são continuamente abençoados. Glória a Deus. Mas como é o trato particular de Deus com o seu povo? Aqui cai bem o ditado que diz: roupa suja se lava onde? Em casa. Ah, lá fora ninguém precisa saber da roupa suja da igreja não, viu? Mas aqui há dentro as coisas precisam estar dentro do que o Senhor estabeleceu. Presta atenção, meu irmão, quando você estiver lá no salão fazendo o que a conversa, o que sai da sua boca, pode até sair da boca dos outros, mas que não sai da sua. Não fale mal nem da sua igreja, nem de igreja nenhuma, nem do seu pastor, nem de pastor nenhum. Deixe que eles errem, deixe que a igreja erre, mas você fique de boca calada. Você também, irmão. Você não vai para o salão fazer unha, né? Mas né? Quando estiver conversando com os ímpios, né? Porque tem gente que está conversando com ímpio contra os podres da igreja. Irmão, a igreja tem podre também. A roupa suja se lava onde? É aqui que a gente tem que cuidar da nossa vida. A nossa casa é aqui. Aconteceu um problema aqui, é aqui que tem que ser tratado. Aconteceu um problema aqui, é aqui que precisa ser resolvido. Não é lá bater na boca, a língua, para todo mundo saber o que está acontecendo na igreja, não. Porque é assim. Eu lembro quando nós pregamos, né, uns meses atrás, no livro de Malaquias, eu disse que ninguém dos eleitos presuma que tenha licença para viver uma vida de pecado, que vai ficar por isso mesmo, que não vai ter nenhuma disciplina da parte de Deus. Eu lembro de ter falado isso. De maneira alguma pense isso, irmão. Por causa disso, porque o Senhor te chamou, porque o Senhor te elegeu, porque o Senhor te escolheu, Ele trata com você. Amém. Vamos ler isso de novo, porque eu lembro que eu li naquela vez. Amós, capítulo 3, verso 2. Profetas menores, Amós, capítulo 3, verso 2, o que diz aí, em alto e bom som? Que de todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Você está vendo? É até ruim falar amém nessa hora. Mas a gente tem que falar amém. Amém. Pode falar todo mundo amém. Está vendo? De todo o povo da terra, todas as famílias, escolhi vocês, então eu vou punir vocês. Deus não pune ninguém não. Que besteira, que mentira que Satanás colocou na boca do povo, agora está na boca do mundo. E eu vou dizer, a burrice de gente da igreja que está com isso também. Escute bem isso, irmão. O fato de o Senhor ter te escolhido, se Ele te escolheu, torna-o responsável perante Ele. A quem mais bênçãos e privilégios é concedido, mais é exigido. Claro que o Senhor sempre vai perdoar o seu povo. Claro, irmão, Deus sempre vai te perdoar. Toda vez que você cair, Deus vai te perdoar. Fala amém também. Amém. Tá bom não? Vocês receberam o perdão de Deus, vocês vão para onde? Pelo amor de Deus. Mas esse mesmo amor que perdoa, Ele disciplina. Então tem uma frase, né, que nós da predestinação, quem é salvo para sempre. Sim, mas nessa frase não consta, não há disciplina para quem é salvo. Não tem isso nessa frase não, porque há. Vamos a um exemplo bíblico. Eu encontrei uma leitura que fiz, né, um livro que eu estava lendo há algum tempo, até li aqui um domingo pela manhã, mas eu vou falar aqui para os irmãos, eu quero reproduzir isso para a igreja que fique bem claro. É da família patriarcal. Abraão, Isaac e Jacó. Esaú, a gente sabe, vocês sabem, foi rejeitado por Deus. Jacó, o irmão, foi o escolhido, mas Jacó não era santinho não. Já pregamos sobre a vida de Jacó inteiro aqui. Nós sabemos que um dia ele se aproveitou da fome do seu irmão para comprar dele o quê?
o direito da primogenitura. Não foi? Está lembrado disso? Sim. O pai e a mãe, Isaac e Rebeca, provavelmente toda a família, sabia de que Jacó era o escolhido, porque isso foi dito na gravidez dela, eram gêmeos, mas na gravidez dela, lá em Gênesis 25, verso 22 e 23, e Paulo repete isso em Romanos 9, verso 12, foi dito a ela, antes dos gêmeos nascerem, o maior servirá ao menor, aborreci o maior, de cujo nome era Esaú, e amei o menor, cujo nome era Jacó. Deus falou isso, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento nós temos isso. Mas qual era o procedimento do pai? Mesmo sabendo disso, ele tinha mais predileção pelo maior, por Esaú, e queria dar a ele a bênção. Meu filho, já estou velho, estou nem enxergando. Vai lá, faz um guisado saboroso para mim, que eu vou lhe dar a bênção. Outra coisa, o próprio Jacó tinha tanta pouca fé nessa escolha de Deus para ele, que ele usa de artimanhas, golpe, para roubar a bênção do irmão. Falando em golpe, está aqui, golpe antigo. A mãe, Rebeca, não estava muito longe da fé de Jacó, tinha nenhuma também, porque ela armou um artifício para enganar o pai, para que Esaú, o filho mais velho, não recebesse a bênção, e sim o seu preferido, que era Jacó. Olha a fé dessa mulher, que recebeu a palavra de Deus dizendo o contrário. Essa condenável e louca transação produziu seus frutos, irmãos. Isaac foi castigado, por quê? Seus filhos se separaram e se dispersaram. Não foi? Todo mundo conhece a história. Rebeca foi castigada, disciplinada, porque seu filho favorito foi morar onde? Bem longe. Teve que fugir, porque o irmão queria matar. E ela morreu sem ele ter retornado. Nunca mais ela ouviu. Além disso, ela ficou dependente do filho que ficou lá, do filho que ela prejudicou. Jacó, o santo, foi obrigado a fugir da sua pátria, e mais tarde foi também enganado e prejudicado seriamente por seu tio Labão, irmão da sua mãe. Mais ainda, a esposa que ele amava custou ter um filho, e a que ele não gostava muito, tornou-se a mãe da tribo escolhida. Afora a decepção que os seus filhos tiveram. Lembra da traição de Simeão e Levi? Carnificina que eles fizeram num arraial? Amém. Lembra que o Rúben, o seu filho mais velho, se deitou com uma das mulheres de seu pai? Lembra que os outros filhos, os outros irmãos, quase mataram José e chegaram a vendê-lo ao Egito? Tudo isso fez com que ele reconhecesse a gravidade do seu pecado. Agora, se o castigo dele foi tão grande, a lição que fica para nós também não pode ser pequena. Viu? Deus tem um trato particular conosco. Apesar de tudo isso, olha a bênção de Deus. Ele herdou a bênção. Porque, como dissemos, os donos e o chamado de Deus são irrevogáveis. Se Deus te elegeu, você vai para a glória, irmão. Aleluia. Você vai sem dedo, você vai sem pé, você vai sem perna, você vai sem olho. Se precisar, né? Tomara que não precise disso. Viu? Porque, como a gente já disse, e está escrito em Romanos 11, 29, repetindo, os dons e o chamado de Deus são sem arrependimento. O Senhor não se arrepende, o Senhor não errou quando te chamou. Então preste atenção. Glória a Deus. Que a escolha de Deus não tem nada a ver com mérito pessoal, mas com razões que na maioria dos casos, como esse, né, só Ele conhece. Este é o trato particular de Deus com o seu povo.
E no trato público? No público, Deus te defenderá de todos os inimigos. Porque o Senhor está com o seu povo. Ele não olhou para as suas ofensas. Viu? Não está falando que você não tem, não. Você está falando que ele não olhou. Na hora de te abençoar, Deus não está olhando. Tem gente que pensa assim, ai meu Deus, agora Deus não vai me abençoar. Porque depois disso que eu fiz, misericórdia. Aí ele vai lá e pá, Deus abençoa. Porque diante dos inimigos, você é abençoado. Mas Deus trata. Viu? O Senhor está no meio de nós. Quem tirou aquele povo do Egito foi Deus. Aleluia. Né? O verso 22 na minha está dizendo, é Deus que nos está trazendo do Egito. Eles não vieram sozinhos porque eles quiseram, não. Na verdade, eles pensaram várias vezes em voltar. É o Senhor que está trazendo. Quem te tirou do mundo foi Deus, irmão. Amém. Quem está te conduzindo para o Canaã celestial é Deus, irmão. Amém. Nessa segunda bênção aqui, então, o Senhor Deus estava diluindo a força da maldição que todos ali em conluio queriam impetrar sobre Israel. Ao mesmo tempo também o Senhor estava enfraquecendo a vontade de Balaão de querer aceitar amaldiçoar Israel. E aí então a Balaão continuou a abençoar Israel. Ó Balaque, deixa eu te dizer um negócio, verso 23, não tem feitiçaria, não tem magia, não tem vodú, não tem macumbaria, não tem nada que possa impedir a bênção do Senhor sobre esse povo. Aleluia. O Senhor diz para você também, irmão, nessa noite, Glória a Deus. nada disso impedirá a bênção Glória a de Deus Deus. sobre a sua vida. Aleluia. Oh, aleluia. Não há encantamento que prevaleça nesta casa que o Senhor já abençoou. Não há magia, não há presságios, não há feitiçaria, nem magia negra, nem bruxaria, nem nenhuma outra maldição, pois toda a igreja está sob o poder e a proteção do poder e da bênção de Deus. Então, no trato particular, na hora de Deus te dar um pedala Robinho, Ele vai dar. Mas lá fora, para os de fora, o povo de Israel foi tratado, como diz o cântico de Moisés, lá em Deuteronômio 32:10, como a menina dos olhos. Amém. Aleluia. Pode ler, Deuteronômio 32:10. Não já leu não, mas pode ler. Recebe a bênção aí. Glória a Deus. Fala aí com o seu vizinho, isso aí, recebe a bênção. Recebe a bênção. Glória a Deus. Achou numa terra deserta e num ermo solitário povoado de uivos. Rodeou-os e cuidou dele. Guardou como a menina dos olhos. Guardou como se fosse menina. Tá vendo? Glória. Era assim que as outras nações viam os israelitas. Obrigado, Senhor. Foi assim que Balaque foi obrigado a ver o povo de Israel. Um povo protegido Grande. por Deus. Nós somos merecedores. Amém. Mendigos, mas o Senhor nos amou. Você Obrigado. sabia que é assim que o diabo te vê? Glória. Mesmo que ele sabe ele sabe que ele não pode tirar a bênção que você já te deu. Aleluia. Eu vou Glória. concluir dizendo que a bênção de Deus deixa os adversários atordoados. Balaque ficou lá maluco no verso 25. Ele roga a Balaão: se tu não podes amaldiçoar esse povo, que beleza, mas pelo menos não abençoa. Mas eles verem que a bênção de Deus está sobre a sua vida, irmão, não significa que vão simplesmente deixar de lado e te esquecer, não. Não se engane, Balaque recebeu uma palavra de Deus antes e ainda assim insistiu em amaldiçoar o povo de Deus. E é isso que o apóstolo Pedro nos alerta a vigilância no capítulo 5, verso 8 da sua primeira carta. Ele diz: sede sóbrios, vigiai o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele diz isso, ele escreve isso porque sabia o quanto é difícil ficarmos alertas o tempo inteiro, ficarmos acordados durante toda a nossa peregrinação cristã. Mas é necessário que nos despertemos,
Então, irmão, não fique por aí se gabando que você é alguém abençoado por Deus, enquanto não anda com prudência nesse mundo. Inclusive, quem é abençoado mesmo, anda em humildade e discrição agora. Também não ande por aí sendo acossado pelos ataques de maldição maligna, se Deus já te abençoou. Mas resista aos ataques malignos em oração, consagração, comunhão e fé. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Não fazer nada contra você. Ele vai tentar, mas ele não pode fazer. Se Deus já te abençoou, é povo abençoado. Aleluia. Fique de pé. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.